Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2023, até os confins da terra. Domingo, dia 5 de novembro de 2023, lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. A paz do Senhor Jesus, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula para o teu enlevo espiritual. Texto áureo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. O nosso assunto de hoje é muito importante. Se você quer e pode ir, se você tem um chamado para missões no exterior, ou mesmo por perto aqui, num outro estado, fora do seu domicílio, vá. Mas se você não pode, então você tem mais duas oportunidades. A mais simples delas, orar. Orar, todo crente ora. A oração é combustível para o crente, para o servo de Deus. Então, enquanto você ora por si mesmo, pela sua família, ore pelos missionários, ore pela obra internacional e nacional de missões. E se você também, mesmo orando ou não, isso é contigo, você ainda tem uma outra oportunidade, que é contribuir para missões. Você pode descobrir aí próximo do seu domicílio alguma obra missionária, alguma igreja que faz missões, e através dessa entidade você pode estar ajudando financeiramente, porque tudo demanda o financeiro. Nem tudo é espiritual, mas aqui na terra tudo demanda o financeiro. Por mais que você seja espiritual, avivado, cheio do Espírito Santo de Deus, você não será trasladado, transportado pelas asas do vento. Então aqui nós fazemos missões, fazemos a obra de Deus, tudo tem custo, tudo. Você sabe muito bem disso. Então vamos ver. Há várias formas de fazer missões hoje, orando, contribuindo e indo. No reino de Deus, cada pessoa tem o seu contexto e a sua particularidade. Por isso, há uma multiforme maneira de o crente se envolver em missões. Na lição desta semana, trataremos de aspectos práticos da obra missionária, ou seja, a disposição do crente para enfrentar a batalha de oração por missões, a disposição de financiar a obra missionária e a disponibilidade de atender ao chamado transcultural. Introdução. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, Mateus 28:19, Atos 1:8. Essa possibilidade bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige três ações distintas: orar, contribuir e ir, exercer o chamado. Assim estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade missionária. Palavra-chave: fazer. Tópico 1: orando pela causa de missões. Número 1: a importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Confira Efésios 6, do 18 ao 20. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões
sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Número 2, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Colossenses 4, 2 e 3. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham a ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho. Efésios 6,19. A fim de que a palavra de Deus seja propagada. 2 Tessalonicenses 3,1. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. 1 Tessalonicenses 3,2. Há muitos outros motivos de intercessão para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos. Romanos 15:31. Para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas, nas esferas física, emocional e espiritual, conforme Romanos 15:32. Terceiro, despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Neste aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9:35 ao 38 são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam de pé na evangelização. Muito bem colocada essa frase, muito oportuna. Então, quanto mais crentes de joelho orando, mais crentes de pé pregando o Evangelho. Em síntese, o tópico primeiro nos traz a seguinte lição: a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A importância da intercessão para a missão urbana. A oração é o segredo espiritual para vermos Deus derramar um poderoso avivamento em nossas cidades. Se acreditamos que o avivamento é uma ação soberana do Espírito Santo, a oração é a maneira pela qual veremos essa ação acontecer. Na intercessão, a igreja assume sobre os seus ombros a responsabilidade espiritual pelo bem-estar da cidade. No Antigo Testamento, o sacerdote carregava sobre os seus ombros os nomes dos filhos de Israel para apresentá-los diante de Deus, todas as vezes em que ele chegasse à presença do Senhor. Então, a igreja, como povo sacerdotal do Senhor, também precisa levar a sua cidade constantemente diante da presença de Deus. Somos colocados pelo Senhor como atalaias nos muros da cidade e temos a responsabilidade de não permitirmos que invasores entrem e destruam nossa sociedade. Não podemos estar descansados enquanto nossa cidade estiver sob o perigo iminente da destruição por causa dos seus pecados. Nossa negligência na intercessão poderá trazer sérios prejuízos para nossas cidades. Glória a Deus, muito bem colocado. Então, ao exemplo do sacerdote que trazia na sua vestimenta os nomes dos 12 filhos de Israel, então a igreja hoje tem que trazer sobre a sua vestimenta espiritual o nome da sua cidade, o nome do seu bairro, do seu município, do seu estado, do seu país
e até mesmo das nações estrangeiras. A igreja tem essa responsabilidade, esse dever de orar, de apresentar as pessoas que ainda não se renderam a Cristo diante do Senhor, para que todos sejam alcançados e sejam redimidos, comprados com o sangue do Cordeiro. Tópico de número 2, contribuindo para as missões. O sustento dos missionários, com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, Levíticos 7, 28 a 36, Números 18, do 8 ao 21, o apóstolo Paulo instruiu aos coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9,14. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus, Mateus 10,10. Em Filipenses 4, do 10 ao 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo. Filipenses 4,16. Então você pode ver, você pode sentir aqui no contexto dessas palavras que foram lidas tanto do Novo quanto do Velho Testamento, que há uma necessidade de pessoas que têm condições financiar a pregação do Evangelho. Muitas pessoas veem as igrejas como locais onde elas vão buscar bênçãos, onde elas vão buscar refúgio. Sim, as igrejas locais, os templos, as reuniões, elas são sim um local destinado ao socorro espiritual para as pessoas, mas também são portos, são locais, são postos avançados do evangelismo internacional. Cada igrejinha situada no bairro, por menor que seja, todas elas estão comprometidas com as missões. Caso contrário, elas não fazem parte da verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus. Segundo, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Em Mateus 6,20 lemos: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano: o tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouros no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na entidade, ou na eternidade, desculpa. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério de Paulo. Confira Filipenses 1,5. Então você pode se engajar na pregação do Evangelho de várias formas. A principal delas é você dar testemunho de que o Evangelho transforma, mostrando a transformação que houve na sua vida. E outra maneira é você contribuindo com a sua igreja local ou com os missionários internacionais. Então você prega o Evangelho com a sua vida, com o seu testemunho, e você ajuda outras pessoas a pregarem o Evangelho, contribuindo através da sua igreja local ou através das obras missionárias interestaduais e internacionais. Terceiro, contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar
de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins da terra. Filipenses 4, do 14 ao 20. Você entendeu como é simples? Se você não pode ir, quando Deus diz assim, a quem enviarei? Se você não pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, mas você pode dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer parte dessa obra, eu vou contribuir com a minha oração, eu vou contribuir financeiramente, eu vou contribuir da maneira que o Senhor me capacitar e me permitir. Em síntese, o tópico 2, ele nos diz que quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajuntando tesouros no céu. Ajuntando tesouros no céu. O tópico de número 3, a chamada para ir. Primeiro, Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos atuantes, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, pessoas, sejam elas do ramo da sexualidade, da homossexualidade, dependentes químicos, enfim, todos os grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias, indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual, etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Hebreus 2,16 e 1 Pedro 1,12. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Eu sempre bato nessa tecla de que Deus, quando Ele olha para a sua criatura, o ser humano, Ele não vê cor, não vê raça, não vê sexo e muito menos opção sexual. Então cada situação dessa depende do indivíduo, como ele foi criado, como ele se comporta, como ele resolveu se comportar. E nenhuma das situações citadas desmerece qualquer pessoa que seja de ser evangelizada, de ser alcançada pelo poder renovador e transformador do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Glória a Deus. Segundo, a chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava. Isaías 6, 8 e 9. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. Jeremias 1,5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive, Jonas 1:2. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Temos os exemplos aí de Mateus 4:18 ao 22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco, Atos 9:19 ao 31. O apóstolo Paulo, ele ia para Damasco, não era para fazer a obra de Deus, não, muito pelo contrário. Ele ia combater a obra de Deus, ele ia com o intuito de prender e manietar todos aqueles que professassem a fé no Cristo recém-ressuscitado. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Ou seja, pessoal, todo tipo de chamado, todo tipo de capacitação, tudo tem que vir através
do reino de Deus, através de Cristo Jesus, atuando em nossas vidas pelo seu Espírito Santo. Então o homem, e por si mesmo, a pessoa, o ser humano por si mesmo, não pode não tomar decisões quanto ao reino de Deus. Nós temos que esperar, depois que nós conhecemos o Evangelho, nós oramos, nós nos dispomos e esperamos o chamado. Isso tem que vir logo, porque se demora é porque nós não estamos prontos. E se o Senhor nos chama e nós não estamos prontos, nós vamos perder a oportunidade e, consequentemente, perdermos a bênção de ajuntarmos tesouro diante de Deus nos céus. Terceiro, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus, Mateus 5, 13 ao 16. Note a expressão, vós sois o sal da terra, Mateus 5, 13. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas vidas, né? Você marca vidas através da sua vida, quando a sua vida é e produz o sal, né? O tempero para a humanidade. Note também a expressão, vós sois a luz do mundo, versículo 14. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inscritos, ou inseridos, melhor dizendo. Então, se você é luz, quando você chega, as trevas, a ausência da luz, não será mais notada, porque a luz brilha e ilumina e clareia tudo ao redor de si. Quarto, o perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes. A. Ser escolhido por Deus. Atos 9:15, Atos 9:15, todo o versículo. B. Não ser neófitos. 1 Timóteo 3:6. Cheio do Espírito Santo. Atos 1:8. D. Conhecido pela igreja. Atos 1:21. E letra E. Ser aprovado nas tarefas locais. Letra F. Estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. É muito preparo, muita coisa, mas tudo isso vem de Deus gratuitamente através do seu Espírito. Nós só devemos nos dispor a frequentar as escolas certas, a ler, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, orar e nos preparar. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus, segundo aos Coríntios 12:7, e perseverando nele, 2 Timóteo 4:2. Em síntese, o tópico de número 3 nos traz o seguinte contexto: por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Não há distinção de pessoas, não há distinção de raça, de cor, de ideologia, não. Todos nós somos chamados para sermos missionários, para servirmos ao Senhor na sua seara. Em conclusão, nós vemos que o nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos, em uma modalidade da obra missionária, quais sejam orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o
o seu reino no mundo. Então é isso, nós podemos ver que o Senhor Deus nos chama, Jesus Cristo nos capacita e Ele nos leva a cumprir essa missão. Mas nós temos que estar disponíveis. Vamos voltar aqui no nosso texto áureo, quando Isaías chegou na presença do Senhor no templo e havia uma conversa espiritual entre o Senhor e os seus anjos, os serafins, os querubins, seres celestiais que estavam ali na presença do Senhor, e eles perguntavam entre si: tá, mas quem é que vai fazer a obra? A quem nós vamos enviar? E chegou ali para Isaías essa situação, e ele disse: ó Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Ou seja, eu não tenho competência, não tenho condições, não tenho as características mínimas para ser um missionário, para ser um enviado. Então aquele ser celestial se deslocou até uma lareira ali presente, né, que era o altar do fogo, né, que ficava queimando 24 horas por dia. E então aquele ser celestial pegou uma tenaz, pegou uma brasa e tocou nos lábios de Isaías e purificou. Isto é simbólico, mas isto é uma realidade na nossa vida espiritual. E então aquela conversa continuou. Tá, mas e aí? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Naquele momento, Isaías, já purificado dos seus pecados, os seus lábios já regenerados, a sua mente voltada para as missões, então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa tem que ser a sua atitude, a minha atitude diante de Deus. Nós temos que estar dispostos, disponíveis para missões, para fazer a obra de Deus. Aqui pertinho mesmo, ontem mesmo nós estivemos fazendo uma visita missionária aqui para pessoas já evangelizadas, pessoas que já receberam o chamado de Cristo, mas pessoas que estavam precisando de uma comunhão mais íntima com os servos de Deus dessa localidade em que vivemos. Então foi uma bênção. Deus usou pessoas para trazer verdades e fatos que nós não sabíamos. Através da sua palavra, Ele nos deu uma lição de fé, daquilo que nós devemos acreditar no futuro, no improvável, até mesmo no impossível. Então a nossa missão é essa. Nós temos que levar o encorajamento àqueles que de alguma forma estão meio que titubeantes. O que fazer? Será que eu estou pronto? Eu devo ir? Eu devo ficar? Eu devo fazer? Eu devo ficar quieto? Então nós precisamos nos dispor a orar e a interceder por essas pessoas, enquanto levamos com a nossa presença, com o nosso testemunho, a palavra do Senhor, para que pessoas sejam alcançadas. Fica aí a nossa lição de hoje. Que Deus toque profundamente no seu coração e faça de ti um missionário, uma missionária, uma pessoa preparada para levar a salvação às demais pessoas. E ontem eu, conversando com um irmão com o qual a casa do qual nós visitamos, ele me despertou para uma coisa muito importante que a gente muitas vezes já sabia, mas não se preocupava em enfatizar. Ele falou assim: pastor, nós não fomos resgatados. Como assim, irmão? Nós não fomos resgatados, nós fomos comprados. Nós tínhamos um dono, que era o pecado. Nós éramos escravos do pecado. O escravo, ele é de propriedade do seu dono. E Jesus pagou o preço total e ele nos comprou. Nós não fomos simplesmente resgatados, nós fomos comprados e transportados do reino do pecado para o reino do Filho do seu amor,
para as posições celestiais em Cristo Jesus. É muito profundo, é muito maravilhoso isso. Assim sendo, eu quero mandar aqui o meu abraço para o nosso irmão Pedro e toda a sua família. Eu não vou falar o nome dos familiares porque eu não me lembro de todos, apenas ele e a sua esposa, nossa irmã Patrícia. Que Deus abençoe vocês, e eu quero também agradecer a nossa diaconisa Nilda, Josenilda, que sempre está disponível, está disposta a fazer a obra do Senhor. A minha esposa Marta, pelo apoio, pela segurança que ela me dá, estando ao meu lado, enquanto fazemos a obra de Deus. E que o Senhor abençoe todo o Ministério Apologético Boas Novas, a minha vida, a vida de cada crente aqui da sede, pastor Antônio, missionário Cleomar, lá na Bahia, em Santa Rita de Cássia, que cada um de nós possamos receber essa visão e essa coragem que Isaías recebeu, que o Senhor venha purificar os nossos lábios, que Ele venha purificar a nossa mente e fazer de nós missionários, obreiros, destemidos, que possamos levar a palavra do Senhor. Então eu quero orar contigo nesse momento, encerrando esta aula de hoje. Senhor Deus, meu Pai, Senhor amado, nesse momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti como intercessor, pela Tua igreja em todo o mundo, pela nossa igreja local, pelas nossas igrejas no Brasil, no território brasileiro. Meu Deus, olha para cada crente, para cada pessoa, Senhor, que tem recebido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Meu Deus, toca em nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, Senhor Deus, sermos cheios do Teu Espírito Santo, receber poder para ir através das nações, através dos municípios, dos bairros, das quadras, das residências, dos locais aonde existam pessoas, para que nós possamos, Senhor Deus, pregar o Teu Evangelho, não só com as palavras, mas com a nossa vida, que a nossa conduta seja ilibada diante de Ti e do mundo, que a nossa imagem seja a imagem de Cristo, que todos possam ver em nós, Senhor, o operar, o agir do Deus Todo-Poderoso. Senhor, que as nossas faltas, o Senhor nos perdoe, os pecados que cometemos, muitas vezes até por falta de vigilância, muitas vezes, Senhor, sem a intenção de magoar ninguém, sem a intenção de causar a maldade, mas, Senhor, por descuido, por negligência, por displicência, muitas vezes nós pecamos. E eu peço ao Senhor que nos purifica com o sangue do Cordeiro Eterno, nos leva a uma justificação perfeita em Teu nome e para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Eu Te louvo, eu glorifico o Teu nome. Eu ainda peço, Senhor Deus, a Tua bênção para os meus familiares, os meus filhos, meus netos, minhas netas, Senhor. A minha filha que está no exterior, Senhor, na Europa, toma em Tuas mãos a Poliane. Meu Deus, que ali, Senhor, ela possa levar a cabo a Tua obra, a missão que o Senhor confiou a ela, que seja feita com a maior perfeição possível. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, o meu filho Denis, Senhor. Meu Pai, que ele seja abençoado espiritualmente, financeiramente, profissionalmente. Abençoa o Teu filho. Meu Deus, a minha filha Karen, Senhor, ali em Aparecida de Goiânia, ali em Goiânia, no bairro América, Jardim América. Toma em Tuas mãos a Tua filha, Senhor. Abençoa ela, meu Pai, também na obra ali civil, naquela construção e na obra do Senhor, meu Deus, ali como líder naquele grupo familiar, na igreja onde frequenta. Capacita, dá, Senhor Deus, coragem, vontade, o desejo de fazer a Tua obra. Esteja conosco, Deus. Abençoa, Senhor Deus, também aqui a nossa comunidade, condomínio residencial Asa Branca, Senhor. Coloca na mente e no coração desse povo um desejo profundo de Te servir, de Te honrar, de Te adorar, para a glória do Teu nome. Eu Te louvo, Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, obrigado pelo conteúdo, está muito bom, está ótimo, graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando os nossos comentaristas e que o Senhor nos dê capacidade, melhor dizendo, vos dê capacidade de a cada trimestre, a cada domingo,
trazerem para nós essa grande contribuição do comentário da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, o meu abraço e até domingo que vem. Tchau!